Pessoal do Meu Manual do Mercado, muito boa noite para vocês que estão acompanhando a gente aqui em mais uma live, aqui nas nossas terças de lives. Hoje a gente está com a presença de um cara fantástico aqui, que eu sou um admirador pessoal e grande amigo, que é o Renato Nobili, que trabalha como gestor de fundos, e hoje a gente vai conversar um pouco com ele sobre como é essa carreira, quais os maiores desafios que ele já encontrou, como é que ele tem olhado para o mercado de fundos de investimento para os próximos 10 anos. Renato, prazer estar com você aqui, meu amigo. Se apresenta aí para os nossos seguidores. Ô, Lucas, eu que agradeço. Obrigado de novo, né? Já é, acho que o terceiro bate-papo aí que a gente faz. Dessa vez um tema um pouco diferente, muito mais falar sobre carreira. E para mim é um primeiro prazer muito grande estar falando contigo novamente e também falar da carreira como um todo dentro do mercado financeiro, né? E primeiro também parabenizar vocês aí pelo trabalho que vocês estão fazendo. Eu olhei lá o canal, acho que tem pouquíssimo ou quase ninguém falando sobre esse tema específico do mercado que é relativamente novo no Brasil, né? Que é um mercado, vamos falar, mercado financeiro mais independente, né? O pessoal ainda está um pouco acostumado àquele modelo mais tradicional, um pouco engessado de banco, né? Aquele modelo bancário. Isso. E acho que já tem uns belos anos aí, talvez desde 2011 que começou a mudar muito esse mercado e crescendo demais, é um mercado independente, com várias assessorias aí. Fantástico. Então, para mim, de novo, é um prazer grande. Como você estava me apresentando, meu nome é Renato Nobili, sou sócio e gestor aqui da Buena Vista Capital. Aqui na gestora, a gente é uma gestora considerada numa pegada um pouco mais inovadora, um modelo um pouco novo de gestão, que aí a gente vai falar o que a gente olha para frente. Mas, em resumo, a gente é voltado para a parte de equities, né, que seriam empresas e ações dentro e fora do Brasil, buscando muito empresa de qualidade, né? O segundo ponto, que é um tema polêmico, assim podemos dizer, que é o tema de ativos digitais, né? O mundo cripto. A gente gosta de chamar de ativos digitais por considerar realmente uma classe de ativos com muito fundamento. Claro que você, como toda indústria nova, tem muita especulação, mas tem muita oportunidade, então a gente vê assim como um setor realmente que vai transformar muita indústria daqui para frente. E a outra perna aqui da empresa é a parte de venture capital, né? Que assim como a parte de equities e de ativos digitais, ela fica bem interligada, mas a gente busca fazer investimentos em empresas que ainda não foram para a Bolsa e a gente ajuda essas empresas não só com capital, mas também na parte de governança, na parte de gestão, com toda a experiência de empreendedor que a gente tem. E já entrando, falando um pouco da minha carreira, né? Eu estou no mercado financeiro há 22 anos, vai bater aí 23 anos. Já tem um bom tempo, hein? É um bom tempo. O pessoal fala que eu sou dinossauro do mercado. Então já atravessou pelo menos umas 10 grandes crises aí, hein? Eu acabei me especializando em crise financeira, cara. O pessoal fala aqui para mim que eu não gosto de nada quando fica em temperatura normal, e é um pouco que a gente está vivendo de novo, né? Na verdade, desde que eu estou no mercado financeiro, que foi em 2000, que foi a grande crise .com, né, lá nos Estados Unidos, as crises estão cada vez em ciclos mais curtos, né? Então, toda hora a gente tem emoção, né? O pessoal, até essa um dado que eu achei bem relevante agora, que desde 2019 a gente nunca teve anos tão diferentes dos outros do mercado financeiro, né? Então, 2019 diferente de 20, de 21 e 2022, que o pessoal achava aí que ia voltar um pouco ao normal, o mercado muito mais sensível, até mais sensível do que o auge da crise de 20. Então, assim, estou no mercado há 22 anos, passei por muita coisa, né? Fui muito empreendedor também, já tive algumas empresas, vendi algumas empresas, fui agente autônomo de investimentos, lá na época, lá atrás da XP aí, que podemos dizer que foi uma das grandes revolucionou esse mercado. Revolucionou o mercado independente, né? O pessoal não conhecia no Brasil. Então, desde lá de trás, com a XP 2011, 12, fui consultor também de investimentos no Brasil, consultor de valores imobiliários, e aí voltei aí para o que eu amo fazer realmente, que é a parte de gestão de ativos, né? Hoje eu fico mais em conselhos de empresa ajudando nessa parte, que é muito ligada ao que a gente faz de gestão, mas desde 2017 eu estou muito nessa pegada de gestão de ativos mesmo, né? Cuidar de produtos, deixando aí os mais capacitados para fazer essa parte aí de atender os clientes aí, que, pô, você sabe melhor que é um trabalho muito, muito delicado e fundamental para o cliente entender, né? Esse mundo de investimentos aí que a gente tem. E é um trabalho que se complementa, né, Renato? Então, a gente já conversava sobre isso há um bom tempo, quando a gente falava sobre como eu, Lucas, preciso de
bons gestores, em pessoas que eu confio, que têm uma filosofia de investimentos que bata com a minha, em pessoas capacitadas para poder me auxiliar, porque eu não tenho capacidade, eu como assessor de investimentos, de selecionar todos os ativos para todos os clientes que eu vou atender. Eu preciso de pessoas competentes e que foquem naquilo, e é o que você faz como gestor de investimentos. Mas vamos lá, antes de entrar na parte de gestão especificamente, uma pergunta aqui que eu queria fazer. Qual foi a sua formação? Quando você entrou na faculdade ou começou a estudar, você já pensava em atuar no mercado financeiro? Você falou que foi empreendedor por um bom tempo, mas você pensava em que especificamente quando escolheu o curso? Rapaz, faz tempo que eu não falo, viu, dessa minha história aí, mas vamos lá. Na verdade, não tinha noção que eu ia cair no mercado financeiro, foi muito mais por acabar se apaixonando mesmo pelo mercado, mas o que aconteceu? Lá atrás, voltando para a parte de estudo, né? Eu primeiro morei muitos anos nos Estados Unidos, né? Muitos anos morei lá, quando eu era mais jovem, acabei indo para lá, iniciei uma faculdade lá que eu jogava futebol, né? Então, assim, tem até um pouco na parte de esporte aí. E cheguei a quase profissional e depois eu fui para a parte de estudo realmente, mas adorava jogar futebol e acaba ensinando muito para a vida a questão de persistência, né, de estratégia, acho fundamental. Mas eu acabei fazendo faculdade de Relações Internacionais, né, finalizando. Só que antes eu fazia de engenharia, que era engenharia de redes, né? Eu sempre gostei muito da parte de tecnologia. Trabalhava numa empresa de tecnologia aqui no Brasil, chamada Unisys. Ela é até uma referência global na parte de setor financeiro e na parte de aeroportos também, a parte de software, né? E quando eu estava trabalhando já na Unisys, eu acabei naquele processo de trainee, passando por diversas áreas da companhia, e aí você acaba escolhendo qual área você quer trabalhar. E eu, obviamente, gostei demais, muito pela questão de matemática, de complexidade, eu gostei muito da parte financeira, trabalhando na parte de gestão lá na parte de fundos de pensão. Então, gostei demais, fundo de pensão privada da empresa. E aí que eu comecei a me apaixonar pelo mercado. E aí eu vi um ponto, eu fazia engenharia de redes, engenharia é um trabalho insano, né, cara? Você toma muito tempo de estudo e eu acabei vendo o seguinte, que eu iria aprender muito mais na prática do que concluir um curso de engenharia que seria muito trabalhoso. Falei, poxa, eu vou fazer o curso de Relações Internacionais, que eu amo história, política internacional, acaba fazendo mais sentido. E tem muito a ver com o que você atua hoje, né? A parte de fundos internacionais. Sem dúvida. A parte internacional pegou muito, principalmente de Estados Unidos, né, que é o nosso foco de empresas internacionais, pela vivência que eu tive lá e também por conta dessa parte de estudo, né? Mas aí eu acabei formando em relações internacionais muito por conta disso, né? E fiquei na parte financeira. Aí eu comecei a estudar o mercado financeiro, aí, eu li muitos e muitos livros, tem uma biblioteca gigantesca lá na minha casa. Naquela época tinham pouquíssimos livros, né, americanos aqui disponíveis no Brasil, então acabava comprando tudo lá. E aí foi que eu comecei a gostar muito dessa parte de gestão, de consultoria e de assessoria. Tá? E aí, o que eu acabei fazendo? Eu comecei a estudar muito o mercado. Falei, poxa, queria montar uma empresa voltada para o mercado financeiro. E aí, naquela época, veio a XP, né? Mais à frente, né? Desde 2000 eu trabalhava nessa parte estudando, aí fui fazendo gestão de ativos de family and friends. Eu estava ganhando mais dinheiro fazendo gestão de ativos da família e dos amigos do que no trabalho que eu estava. Aí acabei saindo, fazendo mais da maneira informal mesmo. E aí apareceu a XP com o modelo de shopping lá. Aí a gente falou, acho que faz todo sentido montar. O povo chamava a gente de doido, né? Vocês aí sabem quanto que hoje acaba trazendo muitos clientes, a facilidade os processos todos online. Na nossa época, você abria a conta, mandava um malote lá para o Rio de Janeiro, meu amigo. Termo de adesão de fundo era no papel, viu? Nossa. Insano. Eu acho que, com certeza que se eu vivesse nessa época, eu não teria como trabalhar com isso aqui em João Pessoa, na Paraíba, no Nordeste. Sem dúvida, não teria como. Seria um trabalho extremamente burocrático, né? A tecnologia me salvou a gente nesse mercado. Acho que vocês, né, e a gente aqui nessa ponta também, né? Porque, querendo ou não, lá atrás, para você ter acesso a fundos de qualidade, era 100 mil, 500 mil reais que você tinha que ter acesso. Hoje você tem fundos fantásticos com R$1.000, R$100, até de R$1 o pessoal está fazendo. Então o mercado está muito mais democrático, na minha visão está muito mais qualificado. O que vocês estão fazendo nessa parte de assessoria eu acho fundamental. O cliente ter cada vez mais opção e opção de qualidade, né? Então acho fundamental. E acho que você comentou um negócio importante aí, que a XP ela conseguiu chegar no mercado na hora certa
E assim, apesar de toda a desconfiança, né, que inicialmente esse negócio tinha, mas ela conseguiu, acho que, acertar o timing ali de entrar com esse modelo de assessoria de investimentos. Você conseguiu também abraçar essa oportunidade, acho que no momento que tinha muita dificuldade comparado com hoje, como a gente está comentando. Hoje é muito mais fácil ser assessor de investimentos, mas por ter também mais dificuldade naquela época, atraía menos players, né? Então, quem abocanhava essa oportunidade aí acabava pegando uma massa boa de clientes também. Me diz uma coisa, sobre a questão de agente autônomo de investimentos, Renato, quais foram as maiores vantagens que você encontrou na carreira? Você falou que por um momento você fazia duas coisas, né? Você tinha lá sua atividade, mas fazia gestão para Family Friends. Por um momento você conciliou os dois, e dá para conciliar. Eu também, quando me tornei assessor de investimentos, eu passei um tempo como contador. Eu atendi algumas empresas, né? Fazia contabilidade mesmo, gerencial e fiscal para algumas empresas, mas também era assessor de investimento. Chegou um momento que eu falei assim, não dá mais, eu vou seguir realmente o que eu gosto mais, que é a parte do mercado financeiro, e abrir mão da contabilidade, entreguei 100%. Mas aí na tua virada, para sair de apenas empreendedor e gestor aí de Family Friends, para tocar esse projeto de escritório de investimento junto com a XP, quais foram as maiores vantagens assim, que você enxergou nesse negócio, e também os maiores desafios, né? Para você abraçar essa oportunidade, você não foi só coisa boa, teve muito desafio. Rapaz, o começo era difícil. Na época, brincando antes de falar da história, quando a gente fechava um cliente de 100 mil reais, a gente estourava champanhe. A champanhe era mais cara do que a gente ia receber de receita. Mas era a alegria da época aí. Era muito difícil. Putz, você falar na época de XP ou independente, o pessoal falava, não, eu confio aqui no meu banco, na minha placa, quem vai pegar meu dinheiro? Não entendia nada disso daí. Né? Hoje é completamente diferente. Trazer profissionais também naquela época, né? Profissionais, claro, de bancos, é muito, muito difícil. O pessoal fala, não, quem que é essa tal de... Na época era tal de XP, né? O BTG, na época, nem tinha essa parte não tinha, do atendimento digital. Muito mais recente, né? Então, assim, eram desafios muito grandes. Mas antes de falar de desafios, eu acho que uma grande vantagem que existe até hoje no mercado de aí por quê, né, ser um agente autônomo de investimentos, eu acho que o primeiro ponto é a independência, né? Tanto para o cliente quanto para o assessor propriamente. Então, se você pegar seu caso, você é contador, você fez uma pequena transição de carreira, né? Porque contabilidade também tem muito a ver aí com o mercado financeiro, mas você hoje também tem muito aquela, né? Tem perfis e perfis. Tem o perfil daquele profissional tradicional que prefere ser um funcionário de banco ou de uma instituição, ok, sem problema, e você tem aquele perfil mais brasileiro, né, de ser um empreendedor, de ser o dono do próprio tempo, de tocar as coisas... Né? Como é que é? Desculpa. Tomar risco, sem sombra de dúvidas, e tocar o negócio, gerenciar tempo, entregar da maneira que você acha que tem a maior qualidade para o cliente. Então, isso tem uma vantagem muito grande, a gente reconheceu isso na época. A gente teve uma vantagem muito grande na época que a gente reconheceu, e por isso que a gente foi muito relevante na época lá com a XP. Depois, inclusive, a gente ajudou a estruturar a Gaia de Investimentos, que acabou sendo bem grande, depois era o segundo player da época, e depois com o deal com a Fosan mudou um pouco o direcionamento lá, mas a gente acabou tendo muita relevância porque a gente já era do mercado americano. Eu vivi muitos anos no mercado americano e eu estudei tudo aquilo. Então, você quer ver um pouco do que vai acontecer no Brasil, em tese, basta você olhar para os Estados Unidos e você acaba entendendo um pouco do que vai acontecer aqui. Olha, a gente conhecia a história da Schwab, na época, conversa pessoal com o Guilherme, com o Gabriel, com a turma toda lá, e eles falaram, cara, a gente está trazendo o modelo da Schwab para cá, já tinha o conselheiro da Schwab no próprio conselho da XP, ele falou, cara, esse negócio vai explodir, né? Esse negócio vai explodir. E explodiu, né? E explodiu, só que assim, o timing que a gente estava, não foi muito tempo que explodiu, né? Eu digo assim, o mercado independente brasileiro, ele explodiu no momento em que a tecnologia ficou totalmente favorável, né? Porque, como você colocou muito bem, era papel, era muito mais complexo, não tinha aplicativo, o cara tinha um sisteminha que ele entrava no computador, não era dos melhores, entendeu? A segurança também digital não era das melhores. Então, era assim, era mais complexo. Então, eu acho que o timing ficou muito, muito favorável. Eu diria que a partir de 2017, 2016, talvez aí realmente foi explosão. E, sinceramente, vai ter uma explosão muito maior. Eu acho que mal começou, tá? Se a gente compara o número de assessores hoje que tem no mercado brasileiro comparado a mercados desenvolvidos, é pífio ainda, é muito pequeno. O tamanho da oportunidade que tem. Só que, claro, né? Toda oportunidade muito grande
vem com inúmeros desafios. E eu acho que o desafio hoje é bem diferente do que era lá atrás. Por exemplo, o pessoal hoje que continuou, né, porque a gente foi para o mundo de gestão, um pouco diferente, mas o pessoal que focou 100% na parte agente autônomo são hoje os maiores escritórios, alguns virando aí até corretora. Então, os desafios lá atrás eram você ter escala, tá? Porque é um negócio de escala, você sabe bem, né? Quanto mais escala você tem, você acaba tendo mais receita, consegue desenvolver mais o negócio. Eu acho que o business hoje ele vai ser mais um business de consolidação. Eu acho que não vai ter espaço para muitos escritórios pequenos, aquela pessoa que quer fazer um tipo de empreendimento, eu acho que vai penar muito, é muito desgastante esse tipo de trabalho, e vai ter consolidação como qualquer mercado, né? A gente falava isso de corretora também, na época, a gente conhece a turma toda do BTG, amigo próximo de longa data, muitos são ex-XP, inclusive, né? E a gente falava na época, cara, também não tem espaço para só uma corretora no Brasil, né? É tanto que a gente está vendo um movimento de muitos escritórios de investimentos se fundirem. Ou seja, os caras têm ali meio bilhão de custódia, junta com mais dois que tem cada um mais 300 milhões ali, já vira um escritório de um porte bem maior e consegue, enfim, barganhar até mais vantagem junto à corretora por ter esse volume maior, né? Um movimento bem típico aí nos últimos, acho que de 2020 para cá foi o que a gente mais viu, né? Tanto troca de corretora, escritório sendo comprado por um e por outra corretora, como também escritórios se juntando para ficarem maiores e poder barganhar mais também. Isso sem sombra de dúvidas, tá? Até pegar um paralelo com a nossa época lá atrás, 12, 13, 14, 15, 16, foi até 16. Naquela época a gente já via um pouco disso, falou, cara, o ideal é sair querendo juntar um monte de escritório aqui com a gente, né? Porque você falou, quanto mais consolidação, melhor. Só que na época, eu acho que tem um pouco disso hoje, mas evoluiu muito, tá? Muito. Na época era muito ruim, porque o pessoal não tinha essa cabeça muito de empreendedor, né? Porque na época, as corretoras, não, na época era mais a XP, né? Não tinha aquela estrutura de ensinar o assessor de investimentos a ser um empreendedor e um empresário, né? Porque quando você vira um assessor, você vira um empresário. Então você tem que saber como lidar com a empresa. Hoje, você sabe melhor que eu aí com o BTG, o pessoal tem estruturas monumentais para capacitá-los nesse sentido, né? Porque faz toda a diferença no crescimento e na qualidade. Naquela época não tinha. Então era muito mais difícil você chegar para um outro escritório e falar, poxa, se você juntar aqui, faz muito mais sentido. E, pô, mas como assim? Não tem aquela visão muito de empresário, né? Mas para você ter ideia, na época 2013, a gente chegou a ter 9 escritórios. E não tinham incentivos, hein? Na nossa época não tinham incentivos, hein? Isso é muito importante. Era literalmente na raça. Era na raça. Mas hoje, como eu falei, né, são outros desafios. Eu ainda vejo um pouco de resistência, a gente conversa com muito escritório, e a gente até fala, pô, faz sentido você realmente juntar com outros escritórios, ter mais relevância, né? Mais musculatura, até para atender o cliente com maior qualidade. Mas a gente viu que evoluiu muito, tá? Hoje o pessoal está começando a ficar mais aberto para isso. Tá, com certeza. E essa virada, Renato, quando você passou um tempo aí como um agente autônomo, mas em algum momento você falou assim, não, realmente o que eu nasci para fazer foi gestão, são modelos diferentes, né? A gente sabe que como assessor de investimentos você lida muito mais com a persona do cliente, você está mais preocupado ali com respeitar o perfil do cara, a política de investimentos do cara, você focar um pouco nos objetivos de médio, curto, longo prazo do cliente. Então é um trabalho, vamos dizer assim, meio que artesanal, cliente é cliente, né? Já no modelo de gestão, né, explicando aí para quem está nos acompanhando, o gestor de fundos, no caso o Renato, ele se apega à política do fundo de investimentos, ele tem ali uma filosofia traçada, uma política para o fundo de investimentos que ele está gerindo, e ele não vai adequar a carteira do fundo de acordo com o que cada cliente acredita, com o que cada cliente acha. É literalmente um trabalho intelectual, um trabalho manual da casa, né, do fundo, da gestão, de respeitar a política do fundo, é o que o fundo se propõe a fazer. Então, é um negócio que sai da pessoalidade, né, de cada cliente em específico e entra mais para produtos. Então, minha pergunta essa migração, por que e como se deu esse teu processo aí de saída de AI para se tornar um gestor de investimentos? Eu digo que eu nunca migrei, eu sempre fui gestor na essência, tá? É aquilo que eu falo, não tem certo e não tem errado, tem perfis, né? Por exemplo,
Até para explicar, o pessoal gosta de explicar isso sempre, né? A minha esposa, ela chega, eu não entendo o que você faz até hoje, né? Putz, eu tô casado há 12 anos e com ela, mas desde o início uns 20 pedradas, então ela já sabe que eu faço há muito tempo, né? Mas ela só sabe que trabalha com esse negócio de bolsa, né? Mas não sabe exatamente o que é. Cara, é uma loucura. Você sabe isso melhor que eu, as perguntas que vêm, né? Aí eu falo assim, ó, deixa eu te explicar como é que funciona. O assessor de investimentos, ele trabalha com o cliente, então ele entende o cliente, putz, ele faz o atendimento, ou aquele trabalho para o cara entender o processo, onde ele vai investir. Então ele atende na ponta com o cliente. A corretora ou o banco é onde o cliente vai abrir a conta dele. E depois que ele abrir a conta dele, ele vai ter que comprar algum produto. Exato. Quando tem um fundo, tem alguém que faça a gestão daquele fundo. É aqui que eu faço. Então eu não tenho conta e também não atendo o cliente na ponta. Porque o meu perfil sempre foi de gestão. Como eu te falei lá atrás, eu me apaixonei pelo mercado justamente pela parte de gestão de ativo, porque eu sempre gostei muito de empresa, né? Adoro empresa, entender como funciona. Poxa, a complexidade, você vê aquele negócio, já começa a calcular onde está faturando, como está faturando, para onde vai. Sempre foi isso. Só que no Brasil era muito complexo, mal tinha gestoras independentes naquela época. Até falo, o pessoal da IP é uma referência para a gente até hoje, né? O pessoal da IP Participações. Mas o que eu vi? Foi, poxa, quando veio a XP com um modelo, né, que chamava de shopping na época, né? Que era um modelo aberto. Putz, agora um modelo aberto, igual tem nos Estados Unidos para fazer gestão, foi, cara, é aqui que eu vou. Porque eu vi um trampolim para estar realmente no mercado financeiro, eu estava mais informal. Então eu digo assim, eu nunca saí na essência, né? Tanto que o pessoal que foi nosso sócio, que construíram agentes autônomos, cara, são donos hoje dos principais escritórios aí espalhados no Brasil inteiro, entendeu? Porque tá na essência dele, o pessoal gosta daquilo, né? Ele ama o que ele faz. Eu gosto mais dessa parte de gestão mesmo. Eu acho que, como você colocou, o trabalho do assessor é ensinar e estar próximo ao cliente na jornada da vida dele. Muito além de investimento, né? Você tem produtos seguros, um planejamento muito mais completo aí que vocês fazem. Então, a gente faz essa parte de gestão. Então, eu digo assim, eu nunca migrei, eu sempre tive realmente, na essência, nessa parte de gestão. Você era um assessor que fazia gestão, né? Vamos dizer assim, na prática, né? Sim, era isso, até que tanto que na parte de escritório, né, eu sempre toquei a parte de investimentos, eu sempre tinha o dedo lá porque era o que eu sempre gostava, né? E é o que eu falo, não tem a beleza do mercado financeiro hoje é justamente essa, né? Primeiro que no Brasil é muito, muito novo esse mercado independente, para qualquer área, para investimentos, para seguro, cripto, vou nem falar, né, que mal nasceu, mas é muito novo, então assim, tem uma oportunidade absurda para trazer pessoas, né? Absurda. Se as pessoas tivessem noção do tamanho da oportunidade que tem para assessor, na parte de gestão, na parte das próprias corretoras e bancos, né? É realmente assim, absurdo o tamanho da oportunidade que tem. Concordo contigo. E assim, eu acredito piamente que nós estamos só no começo, né? Nós estamos apenas começando aí com essa revolução no mercado financeiro, na forma de investir. E foi muito bacana o que você falou, Renato, com relação a você era assessor, mas o que você gostava mesmo era de estar lendo ali um balanço de uma empresa, analisando o fundamento de uma empresa, entendendo como é que aquele negócio agregava valor para o acionista. Por quê? Porque a gente tem muitos investidores que hoje são aqueles investidores perfil bem analítico, gostam de entender o papel, gostam de entender a empresa, e aí olham para a carreira de assessoria e pensam, acho que eu não vou me dar bem como assessor, porque talvez eu não seja lá a melhor pessoa comercial, por exemplo, de conversar, de enfim, tratar com o cliente. Mas são coisas que se aprendem na prática, né? Acho que o principal que é você saber entender, ler o mercado e encontrar valor no mercado, ou seja, encontrar oportunidade. Eu acho que isso aí é o que faz você credenciado para trabalhar no mercado financeiro. E as áreas que você vai atuar, cara, pode ser como assessor, pode ser como gestor, pode ser como analista. Hoje o nosso mercado ele é muito amplo quanto a isso. Tem uma pergunta aí do André Moura. Qual a diferença da remuneração no modelo de gestão para o modelo de assessoria? Bom, vou falar aqui do modelo de assessoria e você fala do de gestão, tá, Renato? Perfeito. Na assessoria, a gente recebe rebates da corretora. Ou seja, quando a gente investe em algum produto, por exemplo, um título de renda fixa, como uma LCA, a corretora vai pagar para a gente um valor de distribuição. Ou seja, você tem uma comissão que é repassada por causa daquele produto em específico. No caso de um fundo de investimentos, a gente recebe rebates da taxa de gestão e performance do fundo. Quando a gente negocia uma ação, por exemplo, você consegue ser remunerado através de taxa de corretagem.
é um valor, uma comissão que é diferente para cada produto. Isso no modelo de assessoria de investimentos. E aí no modelo de gestão? Conta para a gente, Renato. Bom, perfeito. Acho que você colocou bem essa parte do modelo de remuneração do assessor. Na parte de gestão, na parte de gestão de fundos, né? Vamos falar uma parte de gestão de fundos aqui que fica fácil da gente entender. A parte de gestão de fundo, a gente tem duas formas de ser remunerado, que uma é a taxa de administração, né? Como o próprio nome diz, é a taxa para administrar o fundo, e a outra é a taxa de performance, tá? Normalmente a gestora ganha mesmo dinheiro, onde vem o recurso, bônus, né, que ganha dinheiro, é na taxa de performance, ou seja, quanto mais a gente entregar de retorno para os nossos investidores, mais a gente é remunerado. A taxa de administração, normalmente, ela é usada para pagar o dia a dia dos custos aí da operação, de análise, infraestrutura, tecnologia e por aí vai. Então, o ganho principal realmente de uma gestora vem da taxa de performance. E como você colocou bem, como o assessor ele acaba recebendo rebate, no nosso caso aqui, a gente paga rebate da taxa de administração e da taxa de performance e o cliente acaba não pagando mais para ter esse atendimento na ponta. Já é remunerado direto, tanto pela corretora quanto pelo gestor. Maravilha. Renato, outra pergunta que eu queria te fazer, que eu acho que não posso deixar de fazer, né? Quais são as suas maiores dificuldades hoje, né? O que é que você diz assim que talvez hoje meu maior problema, minha maior dor de cabeça é isso? O que seria? Tá. Meu maior problema hoje, eu garanto que é o mesmo que o seu. É o nível de educação financeira brasileira. Esse é o maior problema que eu falo hoje. A gente tem uma frase categórica que a gente usa aqui no escritório, que é o seguinte: e a partir dela a gente começa a entender, por isso que a gente faz conteúdo aqui no escritório, tá? A gente não faz conteúdo para aparecer, é muito mais para educar. Onde que eu pego na educação? Eu falo o seguinte: o investidor, principalmente pessoa física, ele investe olhando no retrovisor. Ou seja, ele investe olhando os dados para trás. E o investidor, né, gestor, que é o nosso caso, a gente investe olhando para frente. Pouco interessa o que aconteceu para trás, né? Então, assim, isso é uma diferença gigantesca, né? Porque se você olhar no retrovisor o que aconteceu para trás, normalmente não vai ser a mesma coisa que vai vir. Um exemplo: se a gente pegar o que aconteceu de resultado de companhias durante a pandemia, você vai ter uma maneira de gestão completamente diferente. Às vezes você vai escolher companhias que pontualmente tiveram resultado por um fator específico daquele momento, né? E o que a gente busca? Investir em companhias, né, sólidas, de qualidade, que vão entregar resultado para os próximos 5 a 10 anos. Né? Então, essa diferença de ótica do investidor pessoa física para o gestor gera um problema muito grande de entrada e saída de capital, né? No próprio fundo. Por exemplo, a gente está passando por um momento que a maior correção em empresas de tecnologia, que são aquelas de alto crescimento, né? Por conta de pressão inflacionária e alta taxa de juros, desde 2008. O que está acontecendo agora é pior do que o auge da crise em março de 20. Só que você tem companhias excelentes que estão entregando resultado, estão batendo recorde de resultado, são muito pouco impactadas com o que está acontecendo nesse processo inflacionário, né? Então, assim, é uma oportunidade de entrar, não uma oportunidade de sair. E a pessoa física normalmente, pelo viés, né, do ser humano, fica com um medo muito grande e acaba retirando o recurso. Né? E quando a coisa, ou seja, já subiu 30%, ele já poderia ter ganho se ele ficasse parado, aí ele quer comprar mais, aí ele quer comprar. E então ele acaba perdendo muita oportunidade. Você sabe isso melhor do que eu aí na ponta, né? Então, assim, eu digo que o meu problema é o mesmo de vocês, é um processo educacional, né? É a mesma coisa, um paralelo que vocês estão fazendo com o canal, fantástico, de mostrar as oportunidades, né? As visões diferentes que tem de gestor, de assessor, de consultor, de corretoras, para o pessoal entender o tamanho da oportunidade que tem no mercado, né? Essa, para a gente, é a maior dificuldade. Então, a gente tenta passar um processo educacional para o pessoal. Perfeito. Eu diria que essa aí é uma dificuldade que a gente compartilha mesmo, Renato. E, assim, é a maior dificuldade mesmo. Você foi categórico. Porque a gente que trabalha na parte, vamos dizer assim, intelectual do mercado, ou seja, a gente que está olhando números, a gente que olha balanço, a gente que olha fundamento, a gente faz análise de empresas, a gente encontra esses papéis hoje a preços que a gente acha ridículo, né? E aí você vai conversar com alguns investidores e o pessoal fica sempre com medo, né? Com medo do futuro, como não sabe o que vai acontecer amanhã. De fato, a gente também não sabe. O que a gente sabe é que o agora, os preços de agora estão realmente muito interessantes. Mas aí
entra naquele paradigma, né, que vários investidores famosos já falaram, como Benjamin Graham foi quem falou, dos que eu li, falou isso primeiro, né, depois Buffett e vários outros, efeito manada, ou seja, o pessoal sai com medo, apertando o botão, vendendo ativos, Muito vendendo cota. comportamental, né? Não é É racional, né? super comportamental, cara. Assim, não tem como desvincular. Você tirar o emocional do controle, não tem como. Ele sempre está lá no controle. Por isso que é importante ter profissionais da área, como assessoria de investimentos, como um Sem bom dúvida. gestor de fundos, porque você, quando está com um profissional, você minimamente já cria uma barreira ali. Por exemplo, na hora de um pega para capar, um circuit break, como a gente teve em 2020, tá tudo derretendo, você tá lá na frente do computador, vou vender agora, vou vender na baixa, vou perder 20% aqui na minha posição para não perder 50% ou 100%. E aí você pensa, não, eu tenho um profissional, tenho um cara que me atende, tenho um gestor, posso ligar para o RI, posso falar com o Nicolas aí, ele vai me explicar o que é que está acontecendo. O gestor, que é um cara profissional, o assessor de investimentos, que é um cara técnico também, ele vai poder chegar para você e falar, cliente, faz o seguinte, desliga o teu home broker agora, desliga tua tela aí, não olha mais para preço. Né? O que a gente está vendo aqui é só oportunidade. Se você, de fato, não tem mais, até mais vontade de arriscar um pouquinho mais, de aproveitar essas liquidações, então, na pior das hipóteses, não faz mais nada. Porque aí você, acho que já respondendo a pergunta do João Paulo aí, como lidar com clientes em períodos de crise, é você chamar o cliente para o racional, chamar o cliente para o que de fato é factível, porque preço é aquele negócio. Eu acho que a gente até conversou naquele nosso bate-papo, Renato. Tu desse o caso de algum empresário teu, se tivesse vendo o preço do negócio dele durante a pandemia, se ele Foi, eu venderia falei. a De uma empresa participação que a gente tem dele. investido aqui, inclusive, é verdade esse caso. Antes até de Exato. responder a pergunta, isso é um caso real, né? Como é comportamental e não racional, né? É um caso de Completamente uma empresa, comportamental. um caso de uma empresa que a gente investe, que a gente é sócio, na verdade, que é uma empresa do ramo de saúde, gigantesca, cresce absurdamente. E durante a pandemia, como tudo que depende de um atendimento físico, fechou 2 meses. E só que é uma empresa de capital privado, ela não tem ação na bolsa. Ou seja, não oscilou nada. Você não está vendo o preço na tela. Não tem cotação diária, né? Não tem cotação diária. E aí o ensinamento, eu falei para ele, pô, imagina o seguinte, se as ações fossem negociadas na bolsa, ela cair 40%, o que você faria? Eu compraria mais, eu entendo do negócio, foi a mesma coisa, a mesma coisa. Quando você entende profundamente do negócio, não tem por que você vender, né? Não faz o menor sentido. Um exemplo disso, nós estamos no 8º mês consecutivo de saída de pessoa física de fundo de ações, o que não faz o menor sentido, porque a taxa Agora de juros subindo já está precificada, a curva já está começando a cair, oscila um pouco, né? O mercado está muito sensível no curto prazo, mas é o momento de entrada, principalmente em fundo de ações, que tem gestores aí de altíssima qualidade. E pegando aí a pergunta do João Paulo que você falou, eu acho que a melhor forma de lidar com o cliente em período de crise são 2 palavras, relacionamento e transparência, né? Eu acho que quanto mais transparência do nosso lado como gestor, eu acho que está muito ligado a já ter sido assessor, né? Então é por isso que faz diferença. A gente é totalmente transparente, a gente abre todas as nossas posições. Zero problema com a posição do mês anterior, né? A gente não pode ficar falando o que vai fazer por razões de regulamento, mas a gente abre 100% da nossa posição. Então não tem surpresa para o nosso cliente. Se está subindo, se está caindo, ele sabe que é a posição aberta. E a outra, mesmo que muita gente ainda não lê, a gente ter o relacionamento com vocês, assessores, aberto o tempo inteiro para falar o que tá acontecendo, né? Quando está subindo, não precisa dar explicação, né? A gente dá explicação quando está caindo, né? É verdade, os caras nem lembram de parar para agradecer, né? Não, Renato. Não, rentabilidade é obrigação. Não, muito boa. Eu acho que foi respondido aí. Aqui durante a pandemia de 2020, a gente teve que dar muita explicação para muitos clientes. E, de fato, a nossa justificativa é aquilo. A gente, quando está comprando equity, quando a gente está comprando ação, a gente está comprando uma empresa. E o que faz, o que me torna comprador da empresa não é apenas o preço que está na tela. O preço é importante na hora de entrar. Mas o que me faz permanecer na empresa é fundamento. Ou seja, se a empresa tem fundamentos, o que é que mudou com o endividamento da empresa, com a rentabilidade do capital da empresa, com a liquidez da empresa, o que é que mudou com a gestão da empresa? Se esses fatores, que foram os fatores que me apaixonaram pela empresa, não mudaram, não é porque o preço mudou que eu vou trocar de papel, que eu vou vender, que eu vou realizar prejuízo, de forma alguma.
é de fato fundamento. O que devemos analisar antes de escolher um fundo de investimento para investir? Pergunta do Emerson Bezerra. Vai que é tua, Renato. Rapaz, eu adoro essa pergunta, porque ela é muito mais fundamentada do que possa imaginar, né? Como eu falei, pessoa física vai olhar o retrovisor, ela vai ver os fundos que estão dando maior rentabilidade, o que está errado. A principal forma de escolher um fundo de investimento é a política de investimento e a maneira que aquele fundo investe. Por exemplo, pegando o nosso lado aqui da parte que nós somos 100% focados em empresas e ações. A gente tem uma metodologia onde a gente não acredita no value investing de maneira isolada. O que foi utilizado por Benjamin Graham, Warren Buffett, fantástico, é utilizado até hoje, a gente usa. Só que de maneira isolada, você perde muita empresa de qualidade que nessa forma de analisar parece cara. E aí a gente vai para o Growth Investing, que são empresas de alto crescimento, que também é usada de forma isolada. A gente não acredita que funcione, porque você vai pegar a empresa altamente endividada, que possivelmente não vai dar resultado, cai numa armadilha muito grande. Então a gente junta os dois e busca uma qualidade, faz um blend, busca um nível de qualidade muito, muito elevado, visando 5, 10 anos, empresas inovadoras e muitas vezes tecnológicas, tá? Independente se é Brasil ou Estados Unidos. Normalmente, por fazer uma análise relativa e, na nossa visão, ter empresas de muito mais qualidade e previsibilidade nos Estados Unidos, a gente tem mais ou menos 70%, 30%. 70% Estados Unidos, 30% Brasil, com uma pegada muito de inovação, apesar de ter empresas de altíssima qualidade que a gente julga como a 3R, que é uma empresa de valor. Não gosto do setor, mas é completamente diferente do que está acontecendo no Brasil, e a gente acredita que tem muito valor para os próximos anos. O que eu acabei de falar, vai ter muita gente que vai falar, cara, gostei, quero investir com eles. E vai ter gente que vai falar, não, eu não gosto disso, porque eu gosto de dividendos, eu gosto de empresa clássica, eu acho que a velha e tradicional economia é o que faz sentido. Eu acho que investir nos Estados Unidos não faz sentido, eu acho que é só Brasil. Ou para mim só faz sentido investir nos Estados Unidos. Então, assim, eu acho que vai muito da sua maneira de enxergar as empresas e o mercado. Isso dando um exemplo do nosso mercado aqui de investimentos. A gente tem um fundo hoje, o único fundo de ações do Brasil, tem 22% em cripto. Tamanha a nossa convicção no mercado. Tem gente que vai falar que a gente é louco. Tem gente que vai falar, cara, é isso que eu quero. Então, assim, eu acho que a decisão na hora de escolher um fundo vai muito de entender o que aquele gestor faz, o que a gestora faz, qual é a equipe, porque é uma decisão de longo prazo, né? Não é uma decisão que, porque o mercado caiu 10%, pô, se você tomou a decisão de investir, ela deveria ser baseada basicamente nesse processo que eu acabei de falar. Maravilha, muito bem respondido, Renato. Renato, outra pergunta que eu tenho aqui para você. Você hoje está com 22 anos de carreira, né? Já tem uma carreira aí de mais de 2 décadas. Isso aí é algo que poucas pessoas podem se vangloriar hoje em dia, né? Hoje o pessoal muda muito de carreira, de área, de profissão. Você já está há 22 anos nesse negócio. E a minha pergunta é, o que é que você, Renato, depois de ter passado por diversas crises, das .com até a Covid-19, até a guerra na Rússia, o que é que você diria hoje para o Renato que estava lá atrás começando? O que é que você acha que você poderia ter evitado de dor de cabeça se você tivesse se ouvido? Eu penso muito nisso, porque eu brinco que minhas maiores lições da vida foram meus erros, foram muitos, tá? Meu amigo, vamos ter live de horas aqui para falar dos vários e vários erros aqui que eu tive, mas que é muito bom, que faz a gente ser quem a gente é. Então, primeira coisa que eu daria de conselho é, mantenha-se fiel à sua intuição e à sua convicção. Eu sempre tive um processo de escolha de empresas, né? Para ser empresário naquela época. E toda vez que eu errei foi porque eu não segui o processo. Todas, sem exceção. Muito boa. Anotem essa daí, vocês estão assistindo essa live, viu? Mantenha sempre fiel à sua intuição e convicção. E segundo, para você fazer os dois que eu acabei de falar, é ser paciente. Porque tem muita coisa boa mesmo, que dá resultado ao longo do tempo. Não acontece do dia para a noite. E principalmente quando a gente é muito jovem, a gente quer, ainda mais no mercado, nos dias atuais, que é o just in time, né? Você aperta o botão, tudo acontece, né? Você quer tudo na hora. Então, assim, eu diria isso, ter muita, muita paciência, porque as coisas acontecem, é um processo natural, né? Você está no mercado aí de assessoria atendendo os clientes. Mantenha-se fiel à disciplina, o que estão fazendo trabalho, o cliente vem, o capital vem e vocês vão crescer de maneira muito natural. Então, não ser afobado, ter muita paciência, era o conselho que eu me daria lá atrás, entendeu? Muito bom, essa aí foi digna de ser anotado, viu? Vou manter até esse corte para você depois para a gente postar. João Paulo de novo aí, ó, falando, é muito comum aquele famoso efeito que aconteceu com o fundo Peter Lynch, onde investidores perdem em um fundo vencedor.
Acho que ele está falando daquele case do fundo do Peter Lynch, acho que do Medina. O Megalion? Alguns investidores não conseguiram ter a mesma rentabilidade que o fundo teve. Eu acredito, você complementa para mim, Renato, que isso geralmente acontece quando os investidores ficam flipando a cota. Ou seja, eu me lembro de ter lido sobre isso até no livro O Jeito Peter Lynch de Investir, onde ele fala que muitos investidores acreditavam que poderiam prever o futuro, né, e acertar o time de mercado, que é um negócio que Peter Lynch é super contra. E tem até uma frase famosa onde ele fala que muito mais dinheiro foi perdido esperando por recessões do que nas próprias recessões em específico. Então, muito provavelmente foi essa flipagem de cota, João Paulo. Muita gente compra uma cota de um fundo porque acha que agora é hora do mercado de ações. E aí, por alguma razão ou emoção, o cara vai lá e vende acreditando que é hora de sair. E aí depois ele entra e sai e fica na maioria das vezes, comprando na alta e vendendo na baixa, né? Fazendo o que a gente já tinha comentado. Deixa para entrar só quando o negócio engatou e sai quando o negócio está na hora boa de entrar. Mas complementa aí, Renato, o que você acha? É exatamente esse ponto, você falou muito bem, é um ponto interessantíssimo, e hoje é muito legal que, pelas inúmeras tecnologias e dados que a gente tem vários e vários e vários estudos que foram baseados nesse aí do Peter Lynch, e ele tem total razão, e é muito nisso, agora eu entro, agora eu saio, agora eu entro, agora eu saio. Isso serve tanto para investidor, pessoa física, quanto para gestor, tá? Imagina aqui o nosso caso, você tem convicção altíssima na empresa, você sabe que é por longo prazo. Veio um resultado ruim porque previu que no próximo trimestre pode ter uma competição maior. O caso macro mudou da empresa? Não, então não faz sentido você sair. Mas ela pode ter caído 15%, 20%. E só que você manter fiel à sua convicção, você vai ganhar muito retorno ao longo do tempo. Se você vai, não, mudou tudo, eu vou mudar dessa para aquela. Não, apareceu um melhor aqui, eu vou mudar dessa para aquela. Você nunca vai ganhar dinheiro de forma saudável. Tá? Você pode ganhar um momento ou outro de sorte, mas de maneira sustentável não vai, tá? E a mesma coisa acontece com o investidor. No caso aqui específico é justamente isso, né? O cliente que quer resgatar na hora que tudo cai, só que ele perde aquela retornada que tende a se acelerar. Tem estudo também que mostra a mesma velocidade que cai ativos de qualidade tende a ser a mesma velocidade que ele retorna, porque são efeitos pontuais, normalmente de curto prazo. O que está acontecendo agora é justamente isso. Você tem um processo inflacionário, né? Você tem um processo de alta taxa de juros e de retirada de estímulos mundo afora. Qual é o impacto que vai ser em cada empresa que você investe? Essa é a resposta que tem que dar e manter fiel. Tanto que os maiores e melhores fundos hoje que tem, tanto no Brasil quanto fora, são fundos que são voltados aí para o longo prazo. Exato. O Warren Buffett até falou uma vez que o mercado de ações, especificamente, ele é um sistema de transferência de riqueza dos apressados para os pacientes, né? Exatamente então, isso. A paciência, ela é, de fato, uma ferramenta-chave, não só para você investidor, mas também para você profissional do mercado, que está iniciando a carreira, que está pensando em sair da faculdade, fazer uma certificação, se tornar assessor de investimentos, ou fazer uma CGA para iniciar uma carreira como gestor de fundos, como analista dentro de um fundo de investimentos, ou mesmo dentro de uma corretora, né, no sell side. Então, com certeza, paciência, acho que é a palavra-chave que define a carreira de sucesso, tanto como investidor como profissional. E a pergunta para a gente caminhar aqui, antes de eu ir para a pergunta, vamos responder essa do Matheus. O que vocês acham de fundo de cripto, né? Cripto é a especialidade da casa, né? Então, vai lá, Renato, toca essa. Tamo em casa. Não, eu acho, assim, primeiro que o mercado está muito no início, né? E o Brasil é uma referência nesse sentido de regulamentação, de regulação, né? A gente tem fundos hoje que não são disponíveis para o mercado americano, tá? O mercado americano está muito mais atrasado que o mercado brasileiro, tanto de ETFs, né, que são os fundos negociados em bolsa, quanto fundos tradicionais, tá? Então, assim, fundos de cripto a gente é totalmente a favor, acho que como eu coloquei, né, também dá para fazer uma live gigantesca só de cripto, mas na essência, a tecnologia, o blockchain em si, vai ser transformacional, esse é o primeiro ponto. Partindo desse princípio, você vai ter inúmeros projetos e criptoativos que vão ser fundamentais e vão ter um crescimento realmente muito, muito elevado. Eu faço o mesmo comparativo das Big Techs nos anos 90. É o mesmo, mais ou menos, patamar que a gente está hoje no mercado cripto na nossa visão. Então, a gente acredita que tem muito, muito upside para capturar. A nossa visão aqui
é que o mundo de cripto e o mercado financeiro tradicional vai chegar a um ponto de convergência. A gente não vai mais ter uma distinção, isso aqui é criptoativo, isso aqui é tradicional. Né? Tudo vai ficar muito que ambientado, porque eles vão convergir, essas tecnologias vão convergir. E aí é que você vai realmente ter um nível de adoção muito mais acelerado. Hoje é muito incipiente, tá? O mercado institucional está começando a adaptar e a gente está realmente muito, muito convicto. É o nosso principal tema aqui na casa. Seja para Venture Capital, a parte de ativos digitais já é cripto, né? E para ações. Lembrando, nosso fundo aqui tem 22% de investimentos em blockchain, na categoria blockchain. Tá? Então, a gente acredita demais. A gente acha que todo investidor tem que ter exposição a cripto, e aí, claro, vai de acordo com o seu perfil de risco, como tudo, né? Não tem que ter tudo em renda fixa, não tem que ter tudo em ações, não tem que ter tudo em tecnologia. Vocês são os professores nesse sentido, eu sou aluno. Mas eu acho que o pezinho. Tem que ter, e tem gente fazendo um trabalho brilhante aí. Pergunta do Samuel também. Por falar em cripto, investir diretamente ou em fundos desse tipo? Eu vou começar respondendo, Renato. Eu acredito que investir, Samuel, por fundo é muito mais seguro. Uma das coisas que mais me deixam com medo de criptomoedas não é a criptomoeda em específico, é a segurança nesse negócio. Estou falando segurança, não é a questão se a cripto é boa, se o preço dela vai subir, se o preço vai cair, não. Estou falando de segurança, de fato de você ter aquele seu ativo bem resguardado e você poder confiar naquela custodiante ali, de onde aquele ativo está guardado. Quando você faz uma aquisição via fundo de investimentos, você tem toda uma segurança até jurídica muito maior para você poder ficar mais tranquilo, assim. A gente já viu vários casos de pessoas que perderam senhas de corretoras que investem meio que sozinhas e por causa disso não tem mais acesso ao dinheiro que colocaram lá. Então, quando você investe via fundo de investimentos, você tem uma segurança, uma robustez muito maior de ter uma equipe por trás que tem todo um agente custodiante guardando esses ativos para você. Mas especialista da casa é o Renato. Toca aí, Renato. Pô, mas você tocou bem pra caramba. Eu vou só fazer um adendo aí. Eu acho que é por aí. Eu acho que tem outros pontos também que vai no processo educacional, né? Você pegar o investidor pessoa física, querer investir em ações sozinho, tem vários pontos que eu sou contra. Eficiência fiscal, conhecimento, tempo, enfim, são vários pontos aí. Cripto é muito mais complexo do que o normal, por não só se tratar de investimento, como também de tecnologia, né? Então, assim, muitos investidores e clientes não sabem mal investir lá no home broker. Ele fica completamente perdido no home broker, o que fazer, como fazer, além de falar de todo esse processo de segurança. Então, é altamente complexo para ele fazer esse processo de investimento diretamente em cripto. Segundo ponto, vai na parte de capacitação de um gestor em escolher quais são os projetos fundamentados. Pode se mostrar o tamanho da equipe de research aqui que a gente faz para escolher as criptos é realmente absurdo, né? Então, assim, a gente acaba sabendo, visão de longo prazo, entende os momentos de quedas, de subidas, de novo, quais são os projetos que estão dando certo, e depois vem todo o processo de segurança, né? Que todo investimento que a gente faz aqui, hoje a gente faz via ETF ou empresas que estão 100% expostas à blockchain, tá? E a vantagem de fazer via ETF aqui no nosso fundo é porque já tem todo o processo de diversificação dos ativos que a gente julga interessante e todo o processo de segurança. Cold storage dos ativos, ou seja, ninguém vai ter acesso para roubar aquelas criptos que estão investidas naquele fundo. A diversificação de chaves, ou seja, são várias pessoas que têm acesso a uma mesma chave, então não tem como uma pessoa ir lá e roubar aquele ativo. Tem a parte de seguro daqueles ativos, seguro mesmo, como se fosse seguro de vida. Então é um baita processo de segurança para não ter dor de cabeça para o cliente. Então, no final, o cliente acaba tendo a exposição à rentabilidade sem ter toda a dor de cabeça de gestão e de segurança. Muito bom. Respondeu bem demais. Renato, e para a gente partir aí para os pontos finais, o que é que você pretende deixar de legado, Renato, para as próximas gerações de gestores que estão se formando no Brasil hoje? Hoje, cada vez mais, a gente vê o pessoal fazendo CGA, muitos jovens entrando no mercado, aspirando carreiras como a de gestão de fundos, e daqui, quem sabe, há mais 20 anos, talvez Renato já esteja lá em Miami, passeando na sua lancha, só vivendo de juros, de dividendo, não esteja mais na ativa, né? Mas
vão se lembrar de Renato. E aí, qual é a lembrança que você quer deixar para essas próximas gerações que vão ter você aí como uma das referências do mercado? Rapaz, pode ficar tranquilo que eu vou até me botarem no caixão, tá? Eu amo o que eu faço. Então, assim, eu falo assim, pessoal, aposentar. Eu falo que eu não sei o que é aposentar, não tenho a menor pretensão de aposentar. Quando você gosta, não tem ponto final. Não gosto mesmo, não é brincadeira, não. Eu falo de verdade mesmo. Mas, assim, eu acho que de legado, eu acho que o primeiro ponto que eu aprendi lá atrás no mercado financeiro, passando por várias etapas aí, é que o gestor é um eterno aprendiz. Se você sabe disso, você vai ter uma carreira de sucesso, vai ter uma carreira consistente, tá? Aqui ninguém quer ser, eu não quero ser o melhor fundo do planeta, longe disso. A gente aprende todo santo dia. Até 2015, 2016, eu fui um eterno crítico de Bitcoin, eterno. Mudei completamente minha visão por fundamento. Então, assim, o mercado muda muito rápido e você tem que mudar de acordo com as convicções, né? Então, assim, é um eterno aprendizado, é um aprendizado diário. Eu brinco que no mercado financeiro o que te mata não é o que você sabe, é o que você não sabe. Todo dia lembro dessa frase. Para justamente ser anotada, viu? Para justamente evitar de fazer aquelas, desculpa a palavra, cagada permanente, né? Isso a gente foge, a gente nunca entra em processo binário aqui, para você ter ideia. Se é um ou é outro, a gente não faz, entendeu? Só para dar um exemplo aqui, para continuar, o resultado de Netflix, eu tinha absoluta certeza que viria um resultado ruim e a gente poderia montar um short de Netflix, a gente não fez, por ser um cenário binário. Eu tinha absoluta convicção. Qual é a regra do jogo? Não faz, então a gente não faz. Então, assim, eu acho que esse processo de aprendizado ajuda muito. E esse processo de aprendizado contínuo foi que a gente ter montado a casa do jeito que ela é, né? Então, a Buena Vista, assim, certo ou errado, a gente tem uma maneira de gestão que é muito diferente do que tem do mercado tradicional brasileiro. Tem muita gente altamente capacitada que é referência para a gente. E a gente espera um dia, com esse processo mais novo, inovador, que a gente está fazendo hoje, também ser referência para outras pessoas aí que venham a entrar no mercado financeiro. Acho que muito por aí. Pô, bacana demais, Renato. Renato, fala um pouquinho aí para a gente encerrar também sobre a Buena Vista, né? A Buena Vista é um fundo de investimentos que o Renato é gestor, para quem chegou agora, e hoje vocês estão disponíveis aí nas principais plataformas do Brasil, né? Como é que a gente encontra lá o fundo de vocês? Então, hoje é bem interessante, o fundo está na antiga casa aqui que a gente era sócio ainda, está em fase de transferência aqui para o Buena Vista, né? Processo um pouco burocrático, mas tá finalizando, né? Tá finalizando. Então, hoje ele está disponível, por exemplo, no BTG Pactual, aí através de vocês. Então, quem entra lá no BTG, basta procurar Pascal FIA BDR, né? Como eu falei, é um fundo muito, muito diferente do que tem disponível hoje no mercado, né? A gente tem essa pegada de empresas... Eu não falo nem 5 anos, é para 10 anos mesmo. Né? A gente tem uma convicção muito grande em blockchain, por exemplo, em cripto, 22% do fundo é em cripto. As nossas principais posições hoje do fundo são as mesmas desde o início da carteira administrada em 2017. Tá? Então, para ver como a gente busca trabalhar de maneira consistente, entregando um retorno consistente ao longo do tempo. Tá? E é para quem busca realmente, assim, a gente tem uma visão que além de cripto convergir com o mundo tradicional, é que toda empresa de qualquer indústria vai ser uma empresa de tecnologia também. E a empresa que não for simplesmente está fadada ao fracasso, essa é a nossa visão, e a gente investe de acordo com essa filosofia simples, assim, entendeu? Muito bom. Renato, muito obrigado, cara, por esse papo aí maravilhoso, por tanto conhecimento aí, tanta experiência que você compartilhou com a gente, com os nossos telespectadores aqui. Para vocês que estão assistindo aí a live também, se inscrevam aí no nosso canal para vocês não perderem essas lives. A gente vai trazer sempre bom conteúdo para vocês, e também o canal da Buena Vista Capital, não é isso, Renato? Eu acho que é Buena Vista Capital que está lá o canal. Eu sou o cara mais desligado, mas está lá, e o intuito do canal é só processo educacional, tá? A gente não está lá para vender nada, não tem ninguém lá falando as vendas doidas, não. É para educar o investidor e os assessores desse mercado que é um pouco diferente aqui do que a gente faz do tradicional, tá? Muito bom. E o pessoal da Buena Vista, o Renato faz uma atualização semanal lá, mostrando os principais acontecimentos no mercado aí durante a semana, na sexta, não é, Renato? Que você joga lá toda sexta, né? E isso é um ponto legal, que a gente parece um pouco curto, né? Fazer toda sexta muita coisa, mas a gente viu que o investidor quer saber isso, como você falou, como é que você trabalha? Acho que foi alguém que perguntou, não lembro.
como trabalhar esse processo educacional com o cliente, né, do que está acontecendo no fundo. Então, a gente resolveu fazer um vídeo rápido, dá 10 minutos, você bota vezes 2 lá, passa em 5, rapidinho, falando dos principais acontecimentos da semana, para a pessoa entender, né? O mercado é extremamente dinâmico, ainda mais com essa pegada um pouco mais de tecnologia. Então, toda sexta a gente faz essa atualização aí de mercado, de venture capital, de ações, cripto, dá um panorama bem geral aí. Lá no canal do YouTube também. Show de bola. Para quem assistiu a gente até agora, muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês. Renato, obrigado de novo, meu amigo, por esse papo. Vamos marcar mais conteúdo aí para a gente estar fazendo. E eu tô devendo uma visita aí a você também em São Paulo, viu? Vou chegar por aí. Só avisar, mas de novo, agradecer. A terceira que a gente faz, é sempre um prazer, estou sempre à disposição. E para isso que a gente está aqui, agradeço mesmo. Show de bola. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço aí para vocês. Valeu, Renato. Valeu, abração. Tudo de bom aí.